Nesta nossa terceira aula, vamos abordar a criação de uma máquina virtual. Posteriormente, nós vamos dar continuidade a esta aula fazendo a instalação de um sistema operacional Linux e depois de um sistema operacional Windows. Lembrando que o procedimento de criação de uma máquina virtual é exatamente o mesmo, independente do sistema operacional que você vai utilizar. No entanto, o procedimento de instalação do sistema operacional vai variar bastante dependendo do que você está instalando. Tá? O procedimento de instalação do Linux CentOS versão 6.5 é diferente da instalação do Linux CentOS versão 7.0. Assim como é diferente da instalação do Windows 7, que é diferente da instalação do Windows 8.1, que é diferente da instalação do Windows Server, que é diferente da instalação, ou seja, da importação de um appliance virtual. Então, com relação ao processo de instalação, mesmo que eu aborde aqui dois modos diferentes, você vai ter que estar sempre preparado para encarar processos de instalação completamente diferentes. Muito bem. Para você proceder com a configuração de uma máquina virtual, é suficiente abrir o VirtualBox e clicar aqui no botão de novo. Nessa primeira janela, você deve informar o nome da sua máquina virtual. Ora, veja, você pode colocar o nome que você quiser na máquina virtual. Mesa, cadeira, geladeira, oceano. Mas eu aconselho que você coloque o nome da máquina virtual seguindo o nome do sistema operacional que vai ser instalado. Tá? Isso não influencia em nada, mas vai te causar confusão. Se você descaracterizar o nome da sua máquina virtual, depois você vai ter que ficar se lembrando qual é o sistema operacional que você tem numa máquina virtual que recebe o nome de mala. Tá bom? Então, vamos seguir um padrão aqui. Como eu vou criar uma máquina virtual que terá um Linux instalado nela depois, eu vou colocar o nome Linux CentOS 6.5. Então, essa minha máquina aqui vai ser uma máquina Linux. Veja que aqui embaixo ele já mostrou o tipo e aqui ele já configurou a versão. Aí você se pergunta, horas, mas por que ele já colocou o tipo aqui para mim? Primeiro porque ele detectou o nome que eu escrevi ali em cima. Quando eu escrevi Linux aqui no nome da máquina, ele já detectou e botou aqui para mim o tipo Linux. E aqui embaixo ele já colocou a versão. Aí você fala, ah não, mas calma aí. Eu escrevi aqui Linux CentOS, que é a distribuição, né? Linux CentOS 6.5. Por que foi que ele colocou Red Hat? Porque CentOS é uma distribuição Linux baseada em Red Hat. Outra coisa, esse instalador do CentOS que eu peguei, ele é para processadores de arquitetura de 64 bits. Por isso que ele botou aqui para mim já 64 bits. Tá? No entanto, se ele errar essa indicação, basta que você clique aqui no menu drop-down e escolha a opção que você deseja. Mas aí você se pergunta, por que eu tenho que definir o sistema operacional aqui? Porque quando você define corretamente o sistema operacional, o VirtualBox ele vai ajustar o hardware que será oferecido a essa máquina da maneira que se torne o mais compatível possível para evitar que ocorra algum erro de execução ou algum erro de acesso à memória. Afinal de contas, nós sabemos que o hardware de uma máquina, seja ela virtual ou física, ela deve ser compatível com o sistema operacional que vai estar sendo instalado nela. Tá? E o VirtualBox ele trabalha com conjuntos pré-definidos de hardware que serão oferecidos às máquinas virtuais a depender do sistema operacional que esteja sendo instalado. Tá? Aí você fala, mas se eu quiser botar aqui o Windows, você pode botar, instalando um Linux, você pode dizer aqui para o VirtualBox que essa máquina é o Windows. Mas nada garante que ela vá funcionar depois, tá ok?
Você se pergunta, mas e quando o sistema operacional que eu estiver instalando não estiver aqui? Como, por exemplo, imagine que você esteja instalando um Windows 10. Tá? Você esteja instalando o Windows 10 e aqui na lista de versões do Windows não esteja aparecendo o Windows 10. Bom, se não estiver aparecendo, o que você pode fazer é escolher um sistema operacional que se aproxime bastante em características do sistema operacional virtual que você estiver instalando. Nesse caso, então, se você estiver instalando o Windows 10, eu aconselho que você marque aqui a configuração de versão para o Windows 8.1, que é o sistema operacional que mais se aproxima da versão que você vai estar instalando. Tá ok? Muito bem. Na próxima tela, ele já vai dar o tamanho da memória que essa máquina virtual vai utilizar. Aí você vai olhar aqui e vai falar, nossa, esse Linux 512 de memória é pouco. Veja, a VirtualBox já tem o programa VirtualBox já tem os requisitos mínimos de memória e de processador e de espaço em disco que cada sistema operacional precisa. Então, não há necessidade de você pegar e modificar aqui esse valor, a menos que você queira, o que nada impede. Mas o Linux CentOS 6.5, para que ele funcione de maneira satisfatória, 512 MB de memória já é uma quantidade suficiente. Observe na linha abaixo de intensidade que o máximo de memória que este meu computador físico tem é de 8.000 MB, ou seja, 8 GB. E para cada máquina virtual que eu executar em paralelo, ou seja, ao mesmo tempo, haverá um consumo de memória RAM adicional do meu computador físico. Então você sempre tem que tomar cuidado para que as suas máquinas virtuais em execução não estourem a quantidade de memória RAM física real que você tem no seu computador, tá? Bom, vamos para a próxima tela. E um outro detalhe, tá? Essa quantidade de memória RAM pode ser modificada a qualquer momento. Nessa próxima tela, disco rígido, ele me pergunta se eu quero criar um disco rígido virtual agora ou utilizar um existente. Eu vou marcar a opção de criar um disco rígido virtual agora, afinal de contas, essa realmente é uma máquina nova. Mas se você quiser, você pode pegar o seu disco rígido do seu computador de casa. Afinal de contas, o seu disco rígido ele é um arquivo, né? Olha aqui, ó. Ele é um arquivo. Você pode pegar esse arquivo, levar para o seu trabalho, passar para dentro do seu computador e criar a máquina virtual de novo para você. Mas nesse passo daqui, então você irá utilizar um disco rígido existente, porque você já tem um arquivo de disco virtual com o sistema operacional instalado. Tá bom? Mas no nosso caso é criar disco rígido virtual agora, aperte em criar. Nesse próximo passo, ele pergunta qual é o tipo de disco que você quer criar. Então eu vou falar aqui a respeito de algumas opções, tá? Esse VDI, que é VirtualBox Disk Image, é a extensão de arquivo de disco virtual padrão e nativa do VirtualBox. Geralmente a gente deixa essa daqui marcada. Mas veja, se você estiver criando uma máquina virtual com a intenção de posteriormente passar ela para um outro ambiente de virtualização, tal como VMware vSphere, então você pode escolher VMDK. VMDK é uma extensão de arquivo compatível com o ambiente que eu acabei de falar, que é o ambiente da VMware, que é um ambiente de virtualização realmente profissional e estável. Como outra e última extensão, nós temos aqui arquivos com extensão VHD, que é Virtual Hard Disk. Arquivos com extensão VHD são arquivos compatíveis com o ambiente de virtualização Hyper-V da Microsoft. Esse ambiente de virtualização Hyper-V da Microsoft ele vem presente
Já nas versões de sistemas operacionais desktop, tais como Windows 8.1 ou 10, para computadores residenciais. Tá bom? Mas, no entanto, vamos utilizar aqui arquivo.vdi e vamos apertar em próximo. Nessa próxima tela aqui, nós temos a opção de marcar dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Quais são os efeitos colaterais? Qual é o resultado dessa escolha? Ora, se você escolher dinamicamente alocado, mesmo se você criar um disco rígido para essa minha máquina Linux de 500 GB, o arquivo que será criado terá o tamanho que efetivamente estiver sendo utilizado pela máquina virtual. Vamos botar isso daí em prática. Se você pegar e definir um disco de 500 GB e escolher o tamanho dinamicamente alocado, quando você fizer a instalação do Linux, se essa instalação ocupar apenas 10 GB, o arquivo que será criado no seu HD será um arquivo de apenas 10 GB. Mesmo que você tenha informado que o disco é de 500 GB, o arquivo só ocupará 10. Se você escolher a opção tamanho fixo e definir um disco de 500 GB, o VirtualBox vai criar um arquivo imenso que irá consumir 500 GB do seu espaço livre em disco, independente de qual tamanho efetivamente o sistema operacional esteja ocupando. Então, resumindo, o certo é você pegar e escolher o dinamicamente alocado. Só para enriquecer aqui a informação, em ambientes de virtualização profissionais, tal como VMware vSphere, o dinamicamente alocado é chamado de Thin Provisioning e o de tamanho fixo é chamado de Thick Provisioning. Vamos apertar em próximo. Nessa próxima tela daqui, ele quer saber aonde vai ser criado o arquivo de disco virtual. Eu aconselho que você crie na sua unidade D uma pasta chamada VMs. E dentro dessa pasta VMs, você guarde os arquivos de todas as suas máquinas virtuais, tá bom? Então, dê uma pausa agora no vídeo e já crie uma pasta chamada VMs dentro da sua unidade D. Bom, feito isso, você clica nessa seta aqui do lado, vem aqui na unidade D, marca a opção VMs e aperte em salvar. Observe que o nome que vai estar sendo dado para esse disco rígido virtual é o mesmo nome que você deu para sua máquina. Eu aconselho que você deixe esse nome daqui para que você possa fazer um vínculo entre a máquina virtual e qual dos arquivos de disco rígido é o que está sendo utilizado por ela, tá? Aperte em salvar. E aqui nessa área de baixo, veja que está sendo sugerido para mim 8 GB de espaço em disco. O que sugere que o Linux CentOS 6.5 utiliza discos de 8 GB. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui esse meu disco rígido, ele tem 60 GB de espaço. Vale lembrar que você não precisa se preocupar com esse tamanho definido aqui, desde que você tenha escolhido no passo anterior a opção de dinamicamente alocado. Pronto, eu vou deixar aqui assim e vou apertar em criar. A minha máquina virtual já foi criada. Olha ela aqui do lado da esquerda. No entanto, eu ainda não tenho nenhum Linux instalado aqui. Eu ainda vou proceder com esse passo, mas vamos continuar com a configuração dessa máquina, porque apesar dela já ter sido criada, ainda faltam algumas configurações adicionais. Para você mexer nas configurações da máquina virtual, basta você marcar a máquina virtual e apertar em configurações. Nessa janela aqui que aparece, se a gente der um passeio aqui por sistema, veja que eu posso mudar a quantidade de memória RAM que a máquina virtual tem, bem como a quantidade de processadores.
Como esse meu computador é um i7, eu vejo que ele tem até 8 núcleos de processamento aqui. Vou deixar apenas um para a máquina virtual. E aqui, na memória RAM, eu vou deixar com 512, lembrando que essa configuração pode ser modificada a qualquer tempo. Aqui na aba geral, caso eu tenha errado o tipo do sistema operacional, a qualquer momento eu posso vir aqui e posso modificar. Basta clicar na aleta do campo que eu quero modificar, tá? Aqui em rede, por padrão, o VirtualBox dá um adaptador de rede para cada máquina virtual recém-criada. Se eu quiser mudar isto, basta que eu clique aqui em adaptador 2, clique em habilitar placa de rede, como eu acabei de clicar, e aqui em conectado a, eu vou escolher o modo que eu quero que essa placa de rede funcione. Bom, para nossa aula aqui eu vou padronizar o seguinte, eu vou usar o primeiro adaptador em modo NAT e o segundo adaptador em modo rede interna. Aí você fala, e se eu quiser botar o terceiro em modo bridge? Pode botar aqui o terceiro em modo bridge, não tem problema nenhum. É só marcar aqui em habilitar e escolher a opção modo bridge, que significa ponte. E aqui embaixo você definir qual vai ser o adaptador de rede que será utilizado como ponte, ou seja, como passagem para o mundo real. Tá, mas eu vou deixar aqui desabilitado, eu só vou usar a interface a rede interna e o modo NAT. Pronto. Mas, por fim, eu venho aqui em armazenamento, porque vale lembrar que por ser uma máquina recém-instalada, mesmo que ela esteja com o nome Linux, eu ainda não tenho Linux instalado nela. Então eu tenho que fazer um procedimento que é semelhante com o do mundo real. Quando a gente quer instalar um sistema operacional no computador, se você entende de manutenção, você sabe que você tem que abrir a gaveta do seu computador, botar a mídia, ou seja, o CD que tem o instalador do Windows ou do Linux, no seu computador para iniciar a instalação. Então aqui na máquina virtual é a mesma coisa. Eu vou clicar em armazenamento, eu vou ver que a unidade de CD está vazia. Vou apertar aqui nesse disco. Vou vir aqui em selecione um arquivo de CD virtual. E vou procurar onde eu tenho as minhas ISOs de instalação. Eu tenho aqui uma pasta Linux, já na minha unidade D, onde eu tenho as ISOs de instalação dos meus sistemas operacionais. O que é uma ISO? Uma ISO é uma imagem, ou seja, é um clone de um CD de instalação. Então você pode ir aí na internet e pesquisar ISO do Windows, ISO de instalação do CentOS e fazer o download desse arquivo para dentro do seu computador para poder fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então pronto, estou aqui, eu tenho aqui o meu CentOS 6.5, observem que eu também tenho o ISO de instalação do CentOS 7, eu tenho o ISO de instalação do Elastix, eu tenho o ISO de instalação do Red Hat e do Ubuntu e de outros sistemas operacionais, tá? Mas como eu estou fazendo a instalação do CentOS 6.5, eu vou marcar esse carinha daqui e vou apertar em abrir. Isso daí é chamado de montar CD. Tá? Então eu acabei de montar um CD dentro do driver virtual dessa máquina daqui. Vou dar OK e pronto. Essa máquina está pronta para ser instalada. No entanto, esse procedimento de instalação ele será abordado na nossa próxima aula, que está disponível no site.